Ping-pong. Ó, vou falar aqui, Lula levou água para os lugares mais difíceis, né, que antes tinham seca. Vai, ping-pong. Lula, quando ele se tornou presidente da República, a primeira guerra que ele travou foi contra a fome. Então, o programa Fome Zero inaugurou o trabalho do ex-presidente Lula num Brasil que matava 305 crianças de fome por dia, segundo notícias da própria Rede Globo, que era aliada do Fernando Henrique. É isso aí. Os financiamentos também para. Nossa, falar financiamento, a gente lembra de tantos outros, né? Mas financiamento estudantil, na época do Lula e Dilma, né? Foi a maior facilidade para as pessoas ingressarem nas universidades. E financiamento da Minha Casa Minha Vida também, porque assim como utilizaram o triplex para materializar a humilhação do povo brasileiro, dizendo que o Lula tinha ganhado um triplex e fazer com isso o povo ficar revoltado por inveja do Lula, o Lula proporcionou orgulho do povo, que antes tinha que pagar aluguel e começou a ter condições de comprar a casa própria. Imaginem como ficaram com raiva aqueles empresários que durante muito tempo investiram somente na construção de imóveis para alugar para os mais pobres. Isso mesmo. Uma das classes sociais que ficou mais revoltada com o programa Minha Casa Minha Vida foi exatamente a classe dos empresários que comprava imóveis para alugar. Isso é uma coisa muito comum nos países desenvolvidos, inclusive na Inglaterra, o benefício Housing Benefit, que é o benefício para aluguel de casa, é conhecido como Landlord Benefit, que é benefício para o dono de imóveis, porque no final das contas, o dinheiro do Housing Benefit parece que está sendo dado para a pessoa que está alugando a casa, mas ele é dado para quem é dono de imóveis. Aqui o Brasil tinha uma casta dono de imóveis que vivia do trabalho do povo. O povo trabalhava só para comprar comida e pagar aluguel. O Lula criou Minha Casa Minha Vida, deu sequência no aumento dos investimentos para a construção da casa própria e imaginem aqueles ricos que têm 300, 500, 400 imóveis e vivem do aluguel desses imóveis, perdendo seus inquilinos para casas próprias. Então isso realmente gerou uma revolta muito grande. Exemplo disso que isso daí, junto com o financiamento estudantil, fez uma amiga minha, que a gente conhece, a Joyce, sair de um padrão de dependente, né? Ela, a família dela, totalmente dependente, a mãe empregada doméstica, para abrir um próprio negócio e hoje ela é considerada classe média, né? Classe média alta. Então, ao sair do aluguel, a mãe conseguiu fora, um apartamento por esse financiamento Minha Casa Minha Vida, que elas me contaram, me levaram no apartamento todo felizes. Ela já conseguiu um financiamento estudantil logo na sequência e por aí foi, e hoje ela saiu, né, de uma classe e subiu em outra classe. Hoje ela é casada. Lula criou a nova classe média. Mas ela Você falou uma coisa bem interessante. Palavras do Paulo Henrique Amorim. Eu tive o prazer de entrevistar o Paulo Henrique Amorim quando, bem antes de eu começar a fazer esse trabalho na internet, eu entrevistei o Paulo Henrique Amorim na cidade de Contagem. Numa palestra ele falava sobre o nascimento da nova classe média. A palestra foi exatamente um mês após o Brasil encontrar o pré-sal. A minha pergunta para ele foi: como que nós vamos fazer para trazer esse pré-sal para Minas? Ele falou: não é possível trazer o pré-sal para Minas, mas é possível levar Minas para o pré-sal, né? Tem toda uma cadeia de produção do pré-sal que acaba beneficiando Minas. E no final das contas, o pré-sal iria para Minas, né? Vai para Minas, porque nós temos uma refinaria dentro da cidade de Contagem, Betim, né, naquela divisa entre Contagem e Betim. A gente tem uma refinaria, ela é sediada dentro de Contagem, mas é sediada dentro de Betim, mas nós não podemos ignorar o fato de que os empregos são gerados tanto em Betim como em Contagem, quanto em Belo Horizonte. Então, é uma refinaria da região metropolitana de Belo Horizonte que serve toda a nossa região e, de uma certa forma, o pré-sal, se não estivesse sendo enviado para os Estados Unidos para ser refinado nos Estados Unidos e trazido para nós já como produto refinado, porque somos ignorantes, não temos engenheiros, não temos capacidade de refino. Essa é a mensagem de quem manda o pré-sal para fora do Brasil. Se não fosse por isso, o pré-sal estaria sim vindo para Minas, porque temos refinaria em Minas Gerais. É isso aí, eu vi um comentário ali, só que subiu, que na época do Lula incluiu, né, a venda de material de construção civil. Sim, a construção civil. É muito interessante quando a gente vê a prosperidade, a primeira coisa que as pessoas fazem é reformar a casa. Então, esse processo do financiamento, né, a facilidade do crédito, né, de comprar carro, de comprar eletrodomésticos, né, esse financiamento no cartão de crédito deu para as pessoas mais qualidade de vida,
que é o que vem sendo tirado das pessoas agora. Né? Subeto falou uma coisa aqui importantíssima, olha, isso mesmo, Léo, Lula colocou 40 milhões de miseráveis na classe média e agora estes estão retornando à extrema... Que são os primeiros que voltam, né, à pobreza. É isso. Vamos continuar falando que o Lula fez sem perder a empolgação, porque tá divertido aí. Porque tava tão legal aquele comentário ali que eu queria falar sobre ele. Então fala o comentário, fala sobre ele. Posso falar? Desculpa, Você Subeto. deixa? Então, olha, o Subeto fala, isso mesmo, Léo, Lula colocou 40 milhões de miseráveis na classe média e agora estes estão retornando à extrema pobreza. Esse comentário ele é muito importante, porque esse comentário fala sobre uma situação de pertencência da sociedade brasileira. O cara, antes, ele estava na pobreza, ele integrou a classe média por causa dos projetos de dignidade criados pelo ex-presidente Lula. E olha, o cara não foi para a classe média porque ele ganhou o Bolsa Família ou porque ele participou de uma forma ou de outra diretamente de um programa Fome Zero, de uma agricultura familiar ou de outro programa do ex-presidente Lula. Ainda que indiretamente. Às vezes o cara acha que ele passou a ser classe média por causa do próprio mérito, mas se não fossem as condições econômicas, por exemplo, um programa Bolsa Família ele pode ter sido entregue só para a vizinhança, porque você tem seu supermercado. Mas as pessoas da vizinhança é que compram no seu supermercado. Então, diretamente o Bolsa Família foi entregue para a vizinhança. Você que se acha meritocrata, você recebeu o Bolsa Família indiretamente. Isso é muito interessante. As pessoas acham que o vagabundo está recebendo um financiamento do governo para comprar a casa própria. As pessoas que acham isso são tão ignorantes que elas não percebem que às vezes elas estão com o restaurante vendendo muito por causa de uma empreiteira que está construindo apartamentos. Às vezes a empresa dela que vende material de construção civil só está vendendo muito exatamente por causa do incentivo à construção da casa própria, que é um projeto do ex-presidente Lula. E olha, tem coisa pior do que isso. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo engenheiro Sérgio, que é tão bobo que ele não percebeu que a engenharia estava bombando no Brasil exatamente por causa desses projetos que incentivam a engenharia civil e principalmente por causa de projetos que estão sendo destruídos, como, por exemplo, a utilização do Fundo de Garantia dos Trabalhadores no incentivo da construção civil. Muitas pessoas achavam que as empresas gigantes de engenharia civil, elas estavam atrapalhando a engenharia, muito pelo contrário. No momento que as empresas gigantes de engenharia civil, como por exemplo, Odebrecht, destruída pela Operação Lava Jato, Andrades Gutierrez e outras empresas que foram prejudicadas pela Operação Lava Jato, quando elas estavam focando em vender serviços de construção civil para fora do Brasil, estavam trazendo divisas internacionais, estavam gerando empregos para brasileiros, estavam criando uma situação que, no final das contas, estava dando condições para que os engenheiros das empresas menores trabalhassem, porque as empresas grandes estavam tão focadas em projetos grandes, que os projetos como a construção dos edifícios, apartamentos do Minha Casa Minha Vida, estavam ficando para os engenheiros recém-formados. No momento que toda essa classe se uniu para acabar com tudo isso, porque essa classe começou a achar que o fundo de garantia tem que ser entregue para o trabalhador em parcelas mensais, que é preciso acabar com o incentivo à construção do Minha Casa e Minha Vida para que o mercado regulasse absolutamente tudo. E era preciso acabar com as grandes empresas de construção civil porque a Globo falou que elas estavam recebendo uma boquinha do governo. Esses engenheiros criaram uma super competição. As empresas que antes estavam vendendo serviço para Angola, para Cuba, para Venezuela, que eles chamam de comunistas, agora estão disputando dentro do Brasil as poucas construções de edifícios e apartamentos que sobraram dentro do Brasil. Então, antes as grandes empresas estavam disputando com os Estados Unidos o mercado internacional. Agora as grandes empresas estão disputando com você, engenheiro recém-formado que montou sua pequena construtora, a construção daquele apartamento que a prefeitura está financiando. Nós tivemos, infelizmente, uma ignorância política e econômica muito grande como fio condutor da inveja que destruiu a economia dentro do Brasil. O nome da destruição da nossa economia, antes da gente colocar em cima dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tentaram a mesma coisa na Venezuela e não conseguiram, o nome da destruição da economia brasileira é a inveja do povo brasileiro. Se não tivesse esse embrião para a inveja crescer no povo brasileiro, ela não teria crescido. Se o egoísmo não fosse predominante no povo brasileiro, a inveja não teria conseguido fazer com que os empresários brasileiros da nova classe média destruíssem o próprio Brasil que eles estavam crescendo e começassem a voltar para a miséria como eles estão voltando agora.
Tanto que os Estados Unidos tentaram criar este mesmo ambiente na Venezuela e não conseguiram. Então aqui eles conseguiram achar as condições para destruir o Brasil emergente por causa das políticas de desenvolvimento interno, que foram todas retiradas com a ponte para o futuro, que foi a implementação do pós-fora Dilma, fora PT. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado ao superchat Júlio Gonçalves Rocha, parabéns Lula pela criação de várias universidades e escolas técnicas e ter tirado 30 milhões de pessoas da linha da miséria. E é muito importante dizer que Lula tirou o Bolsonaro, né, a ponte para o futuro do Temer, que começou através de protestos do PSDB, estão acabando com tudo isso agora nas mãos do Bolsonaro, que é só a continuidade do governo Temer. Xandão, lava-jatista, ataca Bolsonaro ajudando a eleição de Moro. E o TSE mantém Bozo para continuar a destruição do Brasil pelos banqueiros. Fora Bozo, bem pontuado, Nelson Filho. Nesse momento é muito importante dizer que o Bolsonaro vai para Papuda. Sim, se tiver um outro candidato tão viável, ou seja, é preciso que a terceira via mostre viabilidade e lá na reta final, que a ideia vai ser colocar o Bolsonaro na cadeia e já colocar alguém para substituir o Bolsonaro. E para colocar o Bolsonaro na cadeia, Jennifer, é preciso criar a ideia de que a culpa do Bolsonaro estar preso é do PT, para transferir os votos do Bolsonaro para o anti-Lula que tiver mais preponderante no momento. Valquíria Negreiros, colegas e familiares meus que são bolsominions, quando estavam bem, achavam que estavam na merda. Agora que estão na merda, acham que estão bem. É o não dar o braço a torcer. Né? Esse é um exemplo do... Esse é um exemplo do que é o bolsominion. Inclusive, Deixa eu continuar essa aqui, foto Léo. Aqui, Jennifer, que você está usando para falar aí sobre as realizações do Lula... tantas, né, Léo? São tantas realizações. Ela está aqui na nossa rede social. Eu vou compartilhar aqui, que ela está aqui o link da WikiBR. Gente, vamos entrar aí. Mas funciona já o link Rede Tupi, tá? Só para que vocês saibam, o nome da rede já mudou para Rede Tupi. Deixa eu lá no topo, eu pedi a Cotter para publicar o que a Cotter vai fazer hoje para a gente anunciar aqui. E vou te entregar então, Jennifer, para você dar sequência. Para dar sequência, então, foi uma nota que eu dei ontem, né? Eu até peguei de novo aqui. É o nosso investimento em tecnologia de pesquisas no Brasil, ele caiu muito, né? Então, na época do Lula, ele começou a subir, chegou em 14 bilhões no governo Dilma. Quando o Temer entrou, ele caiu, assim, absurdamente. E agora nós estamos com 4 bilhões de investimento e eles estão querendo ainda tirar mais, né? Que é um projeto que está para ser aprovado, né, ainda. As pessoas estão lutando contra, tanto que foi uma matéria que subiu nessa semana, mas eles estão querendo ainda tirar 600 milhões desses 4 mil. 4,8 bilhões que ainda permanece de investimento, né? A gente caiu aí, né, Léo, quase 10 bilhões, né, de investimento à ciência. É bem pesado quando a gente vai analisar o quão nós estávamos crescendo, né? Crescendo como indústria também, né? País de industrialização. A gente está continuando falando aqui o que o Lula fez, né, Léo? O que o Lula fez, acho que a gente vai ficar aqui até amanhã falando isso aí, esse assunto Lula. Mas a gente tá falando isso tudo. Põe de novo aí, Léo, o coisinha do Lula aqui, que eu gostei muito daquela imagem que tá lá na Wiki, para dar parabéns pro presidente Lula, é que ele tenha muitos anos de vida e que ele volte, que ele nos faça tão bem, né, Léo? E que ele volte a nos fazer bem, como a gente vê nos gráficos, como a gente vê nas pesquisas. E não adianta vir um colega aqui, né, que gosta do Bolsonaro falar que é culpa do PT e qualquer coisa que seja. O Lula até o Gado vai ouvir verdades no canal, o Saulo tá falando ali. O que quer que seja, não interessa. O que interessa são os gráficos, o que interessa é o que está no papel, os registros, e isso a gente tem. E que as pessoas viveram, as pessoas estão negando aquilo que elas mesmas viveram.